que continua com a palavra, agora com o processo 132.038. Obrigada, senhor presidente. Trato os autos de comunicação interna número 27 de 2019, datada de 22 de março de 2019, encaminhada pelo Grupo de Trabalho do Lincoln, informando por meio da análise preliminar da tomada de preço número 001 de 2019, que objetivou a contratação de serviço de engenharia, assessoria em convênios e assessoria em licitações e contratos executados pela Prefeitura Municipal de Porto Walter, sob a responsabilidade do senhor José Stefano Barbari Filho, prefeito. A referida tomada de preço foi realizada pela Comissão Permanente de Licitação, por meio de seu presidente, o senhor José Cleomácio Francisco da Silva, tendo sido encontrada diversas irregularidades pelo Grupo Lincoln. Foi toda feita uma instrução e o Ministério Público, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifesta-se as folhas 656 a 661. É o relatório, senhor presidente. A palavra, sua excelência, sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de comunicação interna encaminhada pelo Grupo de Trabalho do LICOM, noticiando a análise preliminar da tomada de preço número 1 de 2019, que objetivou a contratação de serviços de engenharia, assessoria em convênios, assessoria em licitações e contratos, executados pela Prefeitura de Porto Walter, realizada pela Comissão Permanente de Licitação, através de seu presidente, senhor Cleomácio Francisco da Silva, tendo sido encontradas diversas inconsistências e irregularidades. Autuado o presente processo, foi elaborado o relatório técnico de folha 54/63. Citação do senhor José Stefano Barbari Filho, prefeito municipal de Porto Walter, Cleomácio Francisco da Silva, presidente da Comissão Permanente de Licitação, Anailton da Silva Negreiros, membro da CPL, Emerson Rodrigo Simão de Souza, membro da CPL, Andressa Lopes Modesto, representante legal da empresa ALM Alves Eireli, Eliane Cavalcante Lima, representante legal da empresa Eliane C. Lima ME, e José Costa de Carvalho, representante legal da empresa Marca Assessoria e Consultoria. Dos citados, apenas o senhor Anailton da Silva Negreiros não apresentou defesa. No relatório técnico conclusivo, de folhas 639 a 646, constam pendentes as seguintes irregularidades. 1. Envio intempestivo das informações eletrônicas ao sistema de licitações e contratos deste tribunal, descumprindo o disposto na resolução TCE-Acre número 97 de 2015. 2. Não comprovação da qualificação econômica financeira da empresa Eliane C. Lima ME, não havendo demonstração de patrimônio líquido suficiente para a participação no certame, descumprindo o item 6.4 do edital. 3. Descumprimento de exigência de qualificação técnica, pois se exigiu atestado com pelo menos 2 anos de experiência de todas as empresas, que foram 2 anos de experiência, e todas as empresas que participaram do certame foram registradas, segundo o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, em janeiro de 2019. 4. Informação ao sistema LICOM do valor estimado de R$ 22.000 para execução do contrato, quando, na verdade, o valor esperado era de R$ 267.200, de modo a dificultar o procedimento de fiscalização pelos órgãos de controle. E 5. Participação do ex-secretário municipal de Planejamento como licitante, senhor José Costa de Carvalho, bem como a sua posterior contratação em razão da licitação. Quanto ao item 2, foi identificado que as 3 empresas participantes da licitação foram abertas nos dias 18, 23 e 29 de janeiro de 2019,
sendo que o edital foi publicado no dia 4 de fevereiro do mesmo ano. Verificadas essas informações, a área técnica concluiu que, diante da legalidade da existência de 2 anos de experiência, as empresas vencedoras da tomada de preço sob exame, lhes é inaplicável o disposto no item 6.4, a linha B3, porquanto inviável a regular a habilitação para empresas sem a existência de balanço financeiro. Dessa forma, o patrimônio líquido exigível pelo pregoeiro na tomada de preços é o previsto na segunda parte da linha B3 do referido item, qual seja, abre aspas, o licitante deverá comprovar, através de seu balanço, que possui patrimônio líquido igual ou superior a 10% do valor de sua proposta ou o valor total estimado para a contratação divulgado no edital, na forma da lei, de acordo com os parágrafos 2º e 3º do artigo 31 da Lei 8666/93, fecha aspas. Sobre o item 5, ficou demonstrado que este foi exonerado do cargo, que é o ex-secretário, em 31 de janeiro de 2019, antes do início do procedimento licitatório, tendo a fase interna se iniciado em 2 de fevereiro de 2019 e a fase externa em 7 de fevereiro de 2019. Porém, a área técnica identificou que havia cotação de preço datada de 2 de janeiro de 2019, quando ainda exercia o cargo de secretário municipal. A DAFO requeriu medida cautelar para suspender os atos referentes ao certame ora analisado, não havendo manifestação da nobre conselheira relatora sobre o pedido. O presente processo deu entrada eletronicamente neste Ministério Público de Contas em 19 de março de 2020. Foi apurado inicialmente a possível ocorrência de fraudes e sobrepreço na licitação. Porém, na análise das defesas, foi afastada a ocorrência de sobrepreço, não tendo sido detectadas provas suficientes que pudessem caracterizar fraude, embora existam indícios fortes de que esta ocorreu, tendo havido criação de empresas individuais às vésperas de lançar o edital licitatório e com participação do ex-secretário da pasta. A questão principal, no caso, é a participação do ex-secretário, que se desvinculou do cargo às vésperas do lançamento do edital e com procedimento licitatório já iniciado, eis que a cotação de preços já havia sido realizada, o que comprova que a administração pública tinha interesse na contratação, tendo este sido contratado para a prestação de serviços de assessoria em licitações e contratos junto à Comissão Permanente de Licitação do município de Porto Walter, Acre. Além disso, fato relevante não investigado foi a real necessidade das contratações, principalmente em relação à assessoria para a comissão de licitação, quando da realização de procedimentos licitatórios e a assessoria em prestação de contas de convênios firmados com instituições federais. Quanto aos itens 1 e 4, verifica-se que houve descumprimento do artigo 1º da Resolução TCA, número 97/2015, pelo cadastro intempestivo deste contrato, sem apresentação de qualquer excludente ou explicação com base em provas sólidas, falta passível de aplicação de multa por grave infringência à norma legal, nos termos do artigo 30 da Lei Complementar Estadual número 38, artigo 89, inciso 2. Agravada pelo fato do envio ter sido feito com informações incorretas. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Pela aplicação de multa ao senhor José Estefan Barbari Filho, prefeito municipal de Porto Walter, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, pelas irregularidades noticiadas nos itens 2, 3 e 5 deste parecer. E 2, pela aplicação de multa ao senhor José Estefan Barbari Filho, prefeito municipal de Porto Walter, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Orgânica deste Tribunal, pelo envio intempestivo e incorreto
das informações referentes à tomada de preço número 1/2019. Este é o parecer da Lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, a relatora, para o seu voto. Obrigada, senhor presidente. Assim sendo, voto notificar ao prefeito atual da Prefeitura Municipal de Porto Walter que as próximas edições da matéria adote as medidas administrativas necessárias para que sejam corrigidas as irregularidades apontadas nessa decisão, de tudo dando ciência a essa acordo de conta, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência, pela aplicação de multa individualizada no valor de R$ 3.570 ao senhor José Stefan Barbari Filho, prefeito, e senhor Cleomárcio Francisco da Silva, presidente da CPL, em razão das irregularidades apuradas acima especificadas nos termos do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 88, de 93, sendo a mesma recolhida aos cofres do Estado no prazo de 30 dias e de tudo dando ciência a essa Corte de Contas. Em caso de descumprimento do prazo, autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar 38 de 93. Encaminhar a cópia dessa decisão ao Ministério Público Estadual para conhecimento e adoção das providências que entender necessária em razão do apurado, dar ciência do apurado dessa decisão à mesa diretora da Câmara Municipal de Porto Walter e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, senhores. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto, apenas acrescentaria também que a necessidade de comunicar ao prefeito que deve rescindir o contrato, porque senão ele pode, inclusive, do modo como foi feito o contrato, renovar por 60 meses. Então, é importante a gente dizer para fazer o cancelamento do contrato, e foi realmente uma situação, passou seis anos com a pessoa ali do lado, sem problema nos convênios, aí contrata essa pessoa que era secretária para fazer o mesmo papel, só que por 21 mil. E ele mantém horário. Erra a DAFO, e aqui houve um erro na instrução, quando ela não consegue avaliar o superfaturamento. E a defesa, inclusive, incorretamente, e acatado pela DAFO, a defesa alega que viu preços no Licom. E é importante que a gente diga que o Licom é uma peça de transparência, não é o fato de eu ter lá contratos com valores diferentes, não me serve de parâmetro para dizer que estão corretos. Então, o Licom tinha que ter avaliado o sobrepreço e não consegue fazer avaliação do sobrepreço. Porque aqui ocorreu o seguinte, ou houve sobrepreço, porque antes eu fazia o mesmo serviço e depois vim fazer com ele maior, e quando comparo com a Prefeitura de Porto Acre, do Bujari, eu vejo o serviço e câmaras a 2.600, e agora eu vou para 21 mil, e como era importante que a DAFO, e aqui eu acrescento também que além da necessidade de cancelamento do contrato, ainda era necessário que a DAFO verificasse como foi feita a medição, porque se isso foi todos os meses o mesmo valor, eu passei a fazer uma contratação disfarçada de mão de obra, então eu tinha que trazer isso também para a despesa de pessoal, mesmo que o valor estivesse correto. Então, nesse sentido, acompanho a nobre relatora, apenas acrescentando a necessidade de comunicação para cancelamento do contrato e abertura de tomada de contas para verificar como foi mensurada a medição, era um valor fixo? Se era um valor fixo, entra na despesa do pessoal. E mesmo assim temos que verificar o sobrepreço, e a DAFO às vezes se nega a fazer isso. É como voto, sempre. Malheiro, só um acréscimo na observação do Malheiro, que é importante na determinação, para que ele anule os contratos, que seja fixado prazo de cumprimento. Para isso, Malheiro. Entendi. Perfeito. E eu incorporo, e a gente pode fixar um prazo, o quê? 30 dias? 60. Para que faça após a comunicação, pode ser que seja feito de imediato após a comunicação. Acha Ele faça imediato, né?
De imediato. Mas não é bom a gente meio... Não sei. De imediato, né? É melhor. Isso. Eu incorporo, viu, senhor presidente? Coloco de imediato. Pois não, nobre conselheira relatora, em votação. O conselheiro já voltou. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Dulcinea Benício. Com a relatora, senhor. Aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora.